fadeaway foi o movimento característico de Michael Jordan. Michael fades and fires. Kareem Abdul-Jabbar popularizou o skyhook. E Hakeem Olajuwon ficou conhecido pelo Dream Shake. Já Bill Laimbeer, seus movimentos característicos incluíam cotoveladas, empurrões com o quadril, posicionar os pés na área de aterrissagem dos adversários e simular faltas ao menor contato. Não à toa, ele recebeu apelidos como Príncipe das Trevas, Açougueiro e até Darth Vader da NBA, encarnando o vilão perfeito dos Bad Boys de Detroit. Todo mundo odiava ele, e muitos de seus oponentes ainda o odeiam até hoje. You never really liked Laimbeer in any social situation. No. Yeah. It's because he was a dirty player. Porém, apesar da merecida reputação de bad boy, Laimbeer não era apenas um brutamontes que usava de força bruta por falta de habilidade. Nos anos 80, ele era o melhor reboteiro defensivo da NBA, um dos primeiros pivôs a arremessar de 3 pontos e tinha um aproveitamento em lances livres superior até o de Michael Jordan. Seu QI de basquete era impressionante, e grande parte de suas artimanhas tinha o propósito de distrair e desestabilizar seus adversários. Então, quão bom foi Bill Laimbeer? E ele realmente merece o título de jogador mais sujo da história da NBA? E para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao ano de 1957, o ano em que Bill Laimbeer nasceu. Seu pai, William Laimbeer, era presidente de uma grande empresa de fabricação de vidro, o que proporcionou a Bill uma infância confortável, vivendo nos bairros mais ricos de Chicago e Los Angeles. Anos depois, já na NBA, ele brincaria dizendo que era o único jogador da liga com um salário inferior ao do pai. Essa educação privilegiada trouxe tanto vantagens quanto desafios. Laimbeer sempre foi extremamente confiante e acreditava que teria sucesso em qualquer profissão. Por sua sorte, sua vocação era o basquete, especialmente após crescer até alcançar 2,11 metros de altura e levar um time de sua escola a um campeonato estadual. No entanto, ele também era mimado e acostumado a conseguir tudo o que queria com facilidade. Quando ingressou como calouro na Universidade de Notre Dame, Bill enfrentou dificuldades acadêmicas, sendo reprovado e forçado a frequentar uma faculdade técnica por 2 semestres para recuperar suas notas. E esse contratempo interrompeu sua carreira no basquete por 1 ano e meio. Quando finalmente voltou à equipe principal de Notre Dame nos anos júnior e sênior, suas atuações foram pouco impressionantes, médias de apenas 7 pontos e 6 rebotes por jogo. Assim, não foi uma surpresa tão grande quando ele caiu para a terceira rodada do draft da NBA de 1979, sendo escolhido na 65ª posição pelo Cleveland Cavaliers. Porém, os Cavs não estavam exatamente animados com Laimbeer. Ele não era rápido, não era atlético, e seu jogo de costas para a cesta era considerado fraco, uma grande desvantagem em uma era dominada por pivôs que usavam força para impor seu jogo no garrafão. Laimbeer, por outro lado, não queria jogar como os pivôs tradicionais, preferindo arremessar de média e longa distância. Por isso, o time de Cleveland hesitou em oferecer-lhe um contrato. Quando finalmente decidiram contratá-lo, 2 meses após o draft, ele já havia assinado com o time Brescia, na Itália. Na Europa, Laimbeer teve médias impressionantes, 21 pontos e 12 rebotes por jogo em uma temporada. Com esse desempenho, ele retornou à NBA aos 23 anos de idade. Como novato, Bill teve um desempenho sólido, com médias de 10 pontos e 8 rebotes por jogo. Apesar disso, ele se destacou negativamente ao ser o segundo jogador da liga em faltas pessoais, um prenúncio de sua fama como um dos jogadores mais sujos da NBA. E quando jogou contra o Detroit, o gerente-geral dos Pistons, Jack McCloskey, percebeu algo especial em Laimbeer. I was at a game in Cleveland, and I kept looking at this big guy, this Laimbeer. They were 20 down, and he still competed the entire game. Technical foul has been called on Bill Laimbeer. I said, God, I gotta get this guy. Impressionado com Laimbeer, McCloskey não pensou 2 vezes e o trouxe para os Pistons, onde ele faria dupla com o novato Isaiah Thomas. Foi em Detroit que Laimbeer realmente deslanchou. Na temporada de 1982-83, sua primeira completa pelo time, ele foi chamado para o Jogo das Estrelas, registrando médias de 14 pontos e 12 rebotes por partida. Mas naquela época, sua reputação estava muito distante do que viria a se tornar anos depois. You know, when Laimbeer first came to the Pistons, early on in his career, like guys was just turning around and literally taking their fist and punching him right in the face. And only years later, after taking so many punches in the face, when he started to hit back, he realized, oh, these guys aren't as tough as I thought they were. But when he started hitting back, oh, then it became a problem. Isaiah disse isso em um podcast sobre Laimbeer. E por que você deveria considerar suas palavras? Bom, porque ele está falando sobre um companheiro de equipe com quem jogou por 13 anos. Certamente, há alguma verdade no que ele diz. Apesar de todos os golpes que sofreu, Laimbeer era um competidor feroz e odiava perder. Ele perdeu apenas 9 jogos em toda sua carreira, principalmente devido a suspensões. E falando em perder,
você não pode perder a oportunidade de conhecer as roupas da Insider. Você já imaginou passar a virada do ano com camisetas que combinam conforto, estilo e versatilidade? As roupas da Insider são perfeitas para qualquer ocasião. Elas não amassam, não desbotam e não deixam cheiro, garantindo assim que você fique impecável do início ao fim da festa. Então não perde tempo, corre lá no site da Insider e usa o cupom CLUTCH15 na sua compra e garanta desconto exclusivo como nosso inscrito para começar 2025 com grande estilo, conforto e tecnologia. E agora continuando com o vídeo, em 1984 ele ainda não era o atleta mais odiado da NBA e os Pistons eram vistos como um time divertido e promissor que ninguém levava a sério, algo que estava prestes a mudar. Naquela temporada, Chuck Daly assumiu como técnico principal e imediatamente trouxe resultados. Detroit teve o melhor ataque da liga e após 7 longos anos finalmente voltou aos playoffs. Laimbeer foi All-Star pela segunda temporada consecutiva, com médias impressionantes de 17 pontos e 12 rebotes por jogo, além de excelentes 53% nos arremessos de quadra e 87% na linha de lance livre. E apesar de uma ótima temporada, os Pistons foram eliminados na primeira rodada pelo New York Knicks, liderados por Bernard King, que teve uma média surreal de 42,6 pontos por jogo na série. Mesmo com a derrota, ficou evidente que os Pistons estavam em ascensão. Com o time jovem, 2 All-Stars e um grande treinador no comando, o futuro parecia brilhante para Detroit. Em 1985, os Pistons adicionaram Vinnie Johnson, que se provaria um jogador fundamental vindo do banco. Com ele, o time deu um grande passo, conquistando sua primeira vitória nos playoffs desde 1976 ao varrer os Nets na primeira rodada. Jerminski, top of the key for the pop. Oh, it's over. Chris Williams, Jersey. Porém, na segunda rodada contra o poderoso Boston Celtics, Detroit até que lutou bem, mas o Celtics era um time muito melhor, mais profundo e experiente, avançando em 6 jogos. No terceiro jogo daquela série, Robert Parrish deu uma cotovelada no rosto de Laimbeer e quando Bill se levantou, Parrish deu um soco nele novamente para garantir. Tripucka from the baseline, that won't go. Laimbeer is on the deck. And Laimbeer and Parrish have at it now. Esta série de playoffs foi o ponto inicial do ódio entre Laimbeer e os Celtics, uma rivalidade que duraria anos na quadra e ainda persiste até hoje. Mas em 1986, o gerente-geral dos Pistons, McCloskey, provou sua genialidade mais uma vez, convocando o armador Joe Dumars e negociando com Rick Mahorn, um dos jogadores mais físicos e dominantes da liga. Laimbeer teve sucesso com Mahorn ao seu lado, pois agora contava com um homem grande e forte para apoiá-lo e lutar ao lado dele. Naquela temporada, Laimbeer liderou a liga em rebotes, com uma média de 13 por jogo, além de 16,5 pontos por partida. No entanto, os Pistons regrediram e perderam para os Hawks na primeira rodada dos playoffs, apesar de Laimbeer ter registrado médias de 22 pontos e 14 rebotes por jogo. Em 1987, os Pistons negociaram Kelly Tripucka pelo bicampeão da NBA Adrian Dantley e draftaram os alas John Salley e Dennis Rodman para fortalecer ainda mais o time. E funcionou. Os Pistons estabeleceram um recorde da franquia com 52 vitórias. Laimbeer fez sua quarta aparição no All-Star com médias de 15 pontos, 12 rebotes e um impressionante aproveitamento de 89,4% nos lances livres, o que se tornou um recorde da NBA para um pivô. Detroit passou facilmente nas 2 primeiras rodadas dos playoffs. Nas finais da Conferência Leste, os Pistons enfrentaram os Celtics em mais uma série emocionante. Após o Boston vencer os 2 primeiros jogos, os Pistons reagiram no terceiro, em grande parte graças a Laimbeer. Durante a partida, uma falta dura de Bill Laimbeer sobre Larry Bird fez com que Bird fosse derrubado no chão. Não suportando a agressão, Larry partiu para cima de Bill, socando-o enquanto ele ainda estava no chão. And the 24-second clock goes down and Bird and Laimbeer go at it. Como resultado, Bird foi ejetado, o que ajudou o Detroit Pistons a conquistar a vitória. Detroit então venceu o quarto jogo e no quinto parecia que os Pistons levariam a melhor. Eles mantinham uma vantagem de 1 ponto faltando apenas 5 segundos para o fim do jogo e com a posse de bola, bastava apenas recebê-la para garantir a vitória. No entanto, Isaiah Thomas cometeu um erro crucial, fazendo um turnover que acabou sendo o mais caro de sua carreira. To Detroit, Bird steals it. Johnson, layup Boston, 1 second left. Além da vitória do Celtics e da jogada brilhante de Bird, esse jogo também ficou marcado por mais uma briga entre Parrish e Laimbeer. Novamente, o pivô do Celtics perdeu a paciência com as jogadas de Laimbeer e o acertou com 2 socos.
takes Lambert to the ground. Mesmo não tendo sido ejetado da partida, Parrish foi suspenso para o 6º jogo e o Detroit aproveitou sua ausência para forçar um 7º confronto. And the Pistons are going to send this to a 7th game at Boston Saturday. E embora Laimbeer tenha indiretamente conquistado 2 vitórias ao provocar Bird e Parrish, resultando na expulsão de ambos, no jogo 7, Bird liderou o Celtics para uma vitória apertada. Ele garantiu mais uma aparição na final, superando um Detroit que teve uma média de 4 pontos a mais do que o Boston durante a série. The Boston Celtics will go to the finals again. Mas por estarem tão perto de vencer, Laimbeer e os Pistons entraram na temporada de 1988 mais famintos e perigosos do que nunca. Sob a direção de Chuck Daly, os Pistons adotaram uma filosofia de defesa por toda a quadra, pressionando os adversários do início ao fim do jogo. Até então, a NBA seguia uma regra não escrita. A defesa recuava e permitia que o time ofensivo cruzasse metade da quadra sem interferência em um grande acordo de cavalheiros. No entanto, os Pistons ignoraram completamente essa convenção. Sua estratégia era bem clara: pressionar ao máximo, incomodar ao máximo e, se necessário, bater ao máximo. Como resultado, os Pistons rapidamente se tornaram o time mais odiado da NBA. E embora Detroit não liderasse na liga em números de faltas cometidas, lideravam em empurrões, cotoveladas, golpes desleais na virilha, empurrões nos jogadores no ar e até faltas cometidas após o apito. A principal razão pela qual os Pistons eram considerados um time sujo foi Bill Laimbeer. Ele constantemente colocava os pés nas áreas de aterrissagem dos jogadores após um arremesso, tentando deliberadamente machucar os adversários. Essa atitude o tornou sem dúvidas um dos jogadores mais odiados da história da NBA. No entanto, nem Laimbeer nem os Pistons se importavam com as críticas. Para eles, o que importava era que o plano estava funcionando. Detroit alcançou um recorde na história da franquia com 54 vitórias na temporada, além de contar com a 2ª melhor defesa da NBA. Quando os playoffs começaram, sua intensidade era inigualável. Os Pistons primeiro eliminaram os Bullets e, na sequência, aplicaram em Michael Jordan sua primeira surra na 2ª rodada dos playoffs. Jordan. Robert. And that's what we're talking about when the Pistons want to make Jordan pay. Isso levou a mais um confronto contra o Boston Celtics, que estava em sua 4ª final consecutiva. E mesmo apesar do envelhecimento do elenco, os Celtics ainda eram os favoritos contra o Detroit. Para desestabilizar o adversário, Laimbeer foi o primeiro jogador dos Pistons a entrar na quadra. Ele caminhou até o centro, parou sobre o logotipo do Duende Verde e cuspiu no símbolo, espalhando o cuspe com o tênis. A provocação levou a arena à beira da loucura, mas dessa vez, o Celtics não conseguiu fazer nada para retalhar suas palhaçadas. Os Pistons finalmente superaram o Boston em 6 jogos. Hail to the new Eastern Conference Kings, the Detroit Pistons finally. 31 years it took them. Antes de continuar com o vídeo, eu quero te falar que se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, você é maluco, cara. Aqui a gente tem notícias diárias da NBA, muita resenha e tudo mais que você precisa saber para ficar por dentro do mundo do basquete. E tem mais, assim que a gente chegar na marca de 1000 membros, nós vamos realizar sorteios mensais. Então não perde tempo, o link tá na descrição e no comentário fixado. Em suas primeiras finais da NBA, o Detroit Pistons enfrentou outra dinastia dos anos 80, o Los Angeles Lakers. Apesar de serem considerados azarões, os Pistons lideravam a série por 3-2 após 5 jogos. No entanto, um grande desastre ocorreu. Isaiah Thomas pisou no pé de Michael Cooper e sofreu uma grave torção no tornozelo. Isaiah Thomas is hurt down on the court underneath the basket. I couldn't tell what happened. Parecia que sua temporada havia chegado ao fim, mas mesmo sem conseguir se manter em pé, Isaiah Thomas protagonizou uma das performances mais impressionantes da história da NBA. Milagrosamente, ele continuou em quadra e, mais do que isso, dominou o jogo. Thomas here in the third. Thomas off balance. Basket counts and a foul as he goes into the first row and he is still limping. Isaiah Thomas marcou 25 pontos apenas no terceiro quarto e terminou o jogo com 43 pontos e 8 assistências, mantendo os Pistons na liderança durante todo o jogo. Faltando menos de 30 segundos para a final, o Detroit vencia por 1 ponto e o Lakers fez uma aposta segura, decidindo passar a bola para Kareem, que tentaria vencer o jogo com sua marca registrada, o Skyhook. No entanto, quando o Kareem arremessou, os árbitros marcaram uma falta fantasma de Laimbeer, que mal tocou. Kareem. The old man goes up and misses the shot, but goes to the line with 14 seconds to go and a chance to give the Lakers the lead. Para piorar a situação, Kareem também andou, mas os árbitros ignoraram os protestos dos Pistons e o mandaram para a linha de lance livre. Kareem converteu os 2 arremessos, colocando os Lakers na liderança. E após Dumars errar uma bandeja no lado oposto, os Lakers conseguiram resistir e forçar o 7º jogo. No confronto decisivo, os Pistons novamente tiveram a chance de vencer, mas com Isaiah debilitado, os Lakers saíram vitoriosos e Detroit perdeu o campeonato. The game ends. The Lakers have won it again.
Após as finais, o departamento de vídeo da NBA lançou uma fita VHS com os melhores momentos de cada time, e alguém batizou o vídeo do Detroit Pistons como Bad Boys. Quando Isaiah Thomas soube do título dado pela NBA, ele não ficou ofendido. Em vez disso, deu uma risada aos repórteres e disse: "We the bad boys." Logo, todo o time adotou o apelido de Bad Boys, e até a franquia começou a vender mercadorias com esse nome. E se você achava que os Pistons eram agressivos e físicos até aquele ponto, em 1989 eles eram ainda piores. Detroit era a equipe que mais dava socos, e se você quisesse marcar pontos, sabia que enfrentaria um golpe de Rodman, Mahorn ou Laimbeer. E Bill Laimbeer se tornou o completo oposto do protótipo da NBA para um pivô. Sempre foi alérgico a jogar de costas para a cesta, então em vez de tentar mudar seu estilo, os Pistons adaptaram o jogo às suas habilidades. Embora já arremessasse de 3 antes, a temporada de 1989 foi a primeira em que ele teve uma média superior a uma tentativa de 3 por jogo, acertando uma porcentagem respeitável de 35%. Devido à sua habilidade de arremesso, os pivôs adversários foram forçados a marcá-lo fora do garrafão, o que abriu espaço para Isaiah Thomas e Joe Dumars no corredor. Os Pistons terminaram a temporada com um recorde de 63 vitórias. Na primeira rodada dos playoffs, varreram seus arqui-inimigos de Boston, que jogaram sem Larry Bird devido a uma lesão. Depois de varrer o Milwaukee Bucks na segunda rodada, enfrentaram novamente Michael Jordan e o Chicago Bulls nas finais da Conferência Leste. E como Jordan era de longe o melhor jogador da NBA, Chuck Daly sabia que para vencer, seria necessário concentrar todos os esforços em parar Michael Jordan. Assim, ele criou as regras de Jordan, um conjunto de diretrizes sobre como marcá-lo e detê-lo de qualquer maneira possível, seja legal ou ilegal. Don't give them easy field goals. Make it tough. Make it tough. No easy field goals. It's the only way we're going to get the lead back. No easy field goals. Até o final da série, Jordan provavelmente levou mais pancadas do que acertou arremessos, e os Bulls não conseguiram igualar a agressividade dos Pistons. Detroit venceu a série em 6 jogos, garantindo um novo confronto nas finais contra os Lakers. Nas finais, a sorte finalmente sorriu para Detroit, após Byron Scott se machucar no primeiro jogo e os Lakers também perderem Magic Johnson no terceiro jogo. And we have our first tie of the game, and Magic Johnson may have pulled a hamstring. E com Kareem Abdul-Jabbar já com 41 anos, os Lakers não tiveram a menor chance. Thomas goes to Rodman. The basket counts. Os Pistons se tornaram campeões da NBA pela primeira vez. The Pistons are the basketball champions of the world. Em 1990, devido ao draft de expansão, os Pistons não conseguiram manter Rick Mahorn, mas isso significou mais minutos para Rodman, que conquistou seu primeiro prêmio de jogador defensivo do ano. Apesar da saída de Mahorn, Laimbeer continuou a se destacar em atividades extracurriculares nas quadras, envolvendo-se em brigas com vários jogadores adversários, incluindo os Charles Barkley, que o odiava mais do que qualquer pessoa fora de Boston. Embora os Pistons fossem medianos em quase todas as estatísticas, jogavam basquete altruísta e estavam dispostos a morrer uns pelos outros nas quadras. Isso resultou em 59 vitórias e, mais uma vez, a primeira colocação na temporada regular. Nos playoffs, eles derrotaram os Bulls em 7 jogos, dando a Michael Jordan mais uma derrota, e chegaram à terceira final consecutiva da NBA. Desta vez, enfrentaram os Blazers, e quase todos os jogos das finais foram bem disputados. Após 2 jogos, a série estava empatada, mas graças à experiência de Laimbeer e sua tenacidade, os Pistons venceram os Blazers nos momentos mais decisivos de cada partida. Com 17 rebotes no jogo 5, Laimbeer provavelmente inclinou a série a favor de Detroit, que conquistou seu segundo título da NBA. The Pistons are winners and still champions of the world. E embora Isaiah tenha sido o MVP das finais, foi na realidade Laimbeer quem causou grandes problemas para os Blazers ao longo da série. Os pivôs de Portland ficaram frustrados com os bloqueios ilegais de Laimbeer, suas faltas de ataque e, além disso, com os costumeiros agarrões, empurrões e chutes quando os árbitros não estavam atentos. Esses comportamentos desestabilizaram completamente a concentração dos jogadores do Blazers. Na temporada de 1991, Laimbeer teve uma média de 2 cestas de 3 pontos por jogo, com 36% de aproveitamento. No entanto, seus números gerais começaram a cair, assim como o desempenho de Detroit Pistons, que conquistou apenas 50 vitórias na temporada regular. Mesmo assim, a equipe se recuperou nos playoffs e chegou à final da conferência contra o Bulls. Porém, desta vez, Jordan e Chicago estavam preparados para a agressividade e as faltas dos Pistons. Eles eram mais jovens, mais famintos e melhores, varrendo o Detroit por 4-0 e anunciando o início de sua dinastia. Antes do jogo final terminar, Laimbeer e o restante do time deixaram o banco e passaram pelos Bulls em silêncio, sem apertar as mãos. Essa decisão de equipe se tornou uma das mais memoráveis da história da NBA, odiada universalmente fora de Detroit. They left the bench, although there's 7 and 9, 10 seconds remaining. The Pistons just left.
Essa caminhada também simbolizou o começo do fim para os Bad Boys. Em 1992, os Pistons foram eliminados na primeira rodada dos playoffs e em 1993 nem chegaram a se classificar. Com o fim de suas carreiras se aproximando, no início da temporada de 1994, os jogadores mais veteranos dos Pistons, Isiah Thomas e Bill Laimbeer, se envolveram em uma briga. Durante um treino, Laimbeer fez uma falta dura em Isiah pela segunda vez em 2 semanas, o que levou Thomas a revidar com um soco, quebrando a própria mão no processo. O incidente acabou gerando uma grande repercussão na NBA. Scott Skiles comentou que Isiah não poderia ter escolhido alguém melhor para agredir, enquanto Clyde Drexler afirmou que Laimbeer era um jogador desleal, algo que não mudaria nem mesmo com seus próprios companheiros de time. Karl Malone disse que se tivesse que jogar como Laimbeer, ele desistiria da NBA, uma declaração irônica vindo de um jogador conhecido por dar mais cotoveladas do que qualquer outro. No entanto, Isiah e Laimbeer eram grandes amigos e se reconciliaram logo após a briga. Percebendo que a ausência de Isiah comprometia as chances do time de chegar aos playoffs e que seu desempenho já não era o mesmo, Laimbeer decidiu se aposentar. Isso levanta a pergunta: quão bom realmente era Laimbeer? E ele era de fato o jogador mais sujo da história da NBA? A resposta à primeira pergunta foi dada pelo próprio Laimbeer em uma entrevista. Ele afirmou que sempre soube que não tinha o talento de Kareem ou Moses Malone, mas o que possuía, aproveitou ao máximo. Apesar de ter um salto vertical modesto e ser relativamente lento, Laimbeer compensou com sua habilidade em posicionamento e antecipação, o que o tornou um excelente reboteiro e defensor. Ele também é o terceiro melhor pivô em lances livres. Além disso, era um ótimo passador. Se jogasse na era moderna com mais arremessos, certamente teria uma média de pontos mais alta. He'll square up and gun left wing. It goes! Bill Laimbeer has 10,000 career points. 4 vezes All-Star, Bill Laimbeer se tornou o 19º jogador da história da NBA a acumular mais de 10.000 pontos e 10.000 rebotes. E no que diz respeito ao seu estilo de jogo, Laimbeer é frequentemente lembrado como um dos jogadores mais sujos da NBA, mas ele sempre foi muito honesto e sensato sobre isso. Meu trabalho era garantir que você se concentrasse em mim e não nos nossos armadores. Estamos no ramo do entretenimento, e você tem que dar aos fãs o que eles querem. Se eles querem grandes jogadas, procuram Isiah Thomas. Se querem jogadas sólidas, procuram Joe Dumars. Se querem um alívio cômico, procuram por mim. E se você quer saber mais detalhes sobre como foi a era dos Bad Boys de Detroit, assista esse vídeo aqui.